Queridos amigos, este é um vídeo de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que temos recebido. Conforme fizemos no ano passado, gravamos no final do ano um vídeo fazendo um balanço geral, fazendo algumas considerações do nosso trabalho, da produção do conteúdo, não apenas no Raciocínios Espíritas feito por nossa pessoa, mas também pelos nossos amigos e colaboradores. E neste ano, repetimos a experiência por meio desse vídeo. E é com grata satisfação, com grande alegria, que aqui estamos para agradecer a todos. O canal Raciocínios Espíritas nunca brilhou tanto conforme nesse ano. As bênçãos foram imerecidas. As alegrias do serviço prestado, da colaboração e do retorno das pessoas que foram beneficiadas, que foram esclarecidas, que tiveram luz projetadas em suas consciências e que, de alguma forma, também projetaram luz a partir das informações, a partir dos conceitos e conteúdos que foram disponibilizados no canal, com todas as imperfeições nossas e as limitações morais, culturais, espirituais, doutrinárias. Ficamos muito felizes por termos, de alguma forma, participado, por enriquecer a vida das pessoas. O canal Raciocínios Espíritas não tem uma equipe profissional, não possui uma estrutura de estúdio montada. É o resultado de investimento pessoal, de colaboradores, de amigos que, se devotando ao bem e dedicando-se à causa, quiseram investir, renunciando horas de lazer, horas que poderiam estar com a família ou com o divertimento, renunciando e abdicando de recursos materiais, é natural, por conta dos investimentos que a produção audiovisual exige, principalmente uma produção audiovisual de qualidade, e naturalmente que, na alegria de servir e de colaborar, ficamos embevecidos pelos e-mails, pelas mensagens, pelas considerações que temos recebido por meio do contato virtual e quando estamos em algum local fazendo palestra, proferindo algum seminário, é impressionante como, sem divulgarmos, porque eu não tenho temperamento para marketing, não tenho temperamento para propaganda, muitas vezes esqueço de falar do canal, vou lá filmar com algum colaborador, com alguém, com algum amigo da equipe que me ajuda a filmar, e muitas vezes eu me esqueço de divulgar o canal, de falar do canal, as pessoas às vezes nem ficam sabendo, e é impressionante que, à medida que o tempo passa, onde nós estamos, as pessoas lembram, reconhecem, chegam até nós e falam do benefício que o Raciocínios Espíritas tem trazido na vida das pessoas. O ano de 2017 foi um ano especial. Foi talvez o melhor ano do Raciocínios Espíritas, porquanto produziu uma série de conteúdos. Eu não conheço, pessoalmente, um canal de vídeos que produza todo dia, disponibilize pelo menos um vídeo por dia para o ecossistema virtual. Eu não conheço um só canal. E olha que conheço canais onde há uma estrutura montada, onde existe o trabalho de uma equipe, às vezes, inclusive, com uma equipe contratada de profissionais de recurso audiovisual. Eu não conheço um canal. E olha que estamos falando de vídeos de 1 hora, 1h30, meia hora, 20 minutos. Não são aqueles vídeos rápidos que muitas vezes estão presentes nos canais populares do YouTube, né? E que, ainda assim, nós não temos, por exemplo, um vídeo por dia. Eu não conheço pessoalmente um canal, e mais ainda, não conheço um canal espírita que produza um vídeo por dia, às vezes um vídeo de estudo de 1 hora, 1h30, 1h20 minutos. E o canal Raciocínios Espíritas fez isso praticamente o ano todo de 2017. Quase que o ano todo de 2017. Nós divulgamos um vídeo por dia. É excepcional essa performance, esse desempenho. Eu sei que não é um canal popular, eu sei que não é um canal que alcança muita gente, eu sei que é um canal que tem falhas, que tem limitações humanas, limitações técnicas. Em função do recurso, nós não temos equipamentos sofisticados. Tentamos ao máximo na produção do conteúdo e na edição tornar o vídeo e o áudio também o mais agradável possível. Mas eu sei que temos falhas, inúmeras falhas muito grandes. Não obstante,
o empenho dos colaboradores, dos amigos, do Raciocínios Espíritas, que têm se juntado a nós para produzir um conteúdo dessa magnificência, dessa beleza, tem nos emocionado. Porquanto, à medida que o tempo passa, percebemos não apenas a melhoria na qualidade da imagem do conteúdo, a melhoria no produto, entre aspas, que é oferecido àqueles que estão acompanhando Raciocínios Espíritas, mas também a melhoria no conteúdo doutrinário, na profundidade, porque nós, aqueles que estamos na parte doutrinária, de estar estudando e expondo, estamos também amadurecendo como pessoas. Então agradecemos a Deus, a Jesus, as bênçãos que nós recebemos esse ano, bênçãos, aliás, imerecidas. Tivemos dificuldades, é natural, obstáculos, alguns companheiros que colaboraram conosco, precisaram por motivo um ou outro de se dedicar a trabalhos profissionais, de se empenhar a atividades outras de outra natureza. Alguns procuraram de alguma forma produzir também os seus canais, o que é muito válido, e são canais inclusive parceiros nossos, canais inclusive de produção doutrinária, de produção de conteúdo espírita, aos quais nós apoiamos. Alguns outros amigos procuraram se dedicar a outra tarefa na seara espírita, tarefa não necessariamente de conteúdo doutrinário na internet, mas de atividades filantrópicas, de ações sociais junto às casas espíritas, que são amigos nossos, pelos quais temos um afeto e um respeito muito grande, guardamos um especial carinho a todos os trabalhadores espíritas do movimento. Outros que se achegaram a nós, que se aproximaram e começaram a produzir conteúdo, é impressionante. Obstáculos de várias naturezas, da incompatibilidade de ideologia, houve também, é claro, alguns que não se identificaram um pouco com a proposta do Raciocínios Espíritas, uma vez que o Raciocínios Espíritas procura produzir conteúdo doutrinário dentro da fidelidade filosófico, científica e religiosa apresentada pelos postulados kardecianos e as obras que têm credibilidade e que têm certa confirmação na obra da codificação, e por isso nós nunca nos afastamos disso, de Jesus e de Kardec. Esse é o nosso lema, e é claro que alguns não compatibilizaram-se com essa ideologia e procuraram seguir os seus empreendimentos, que são muito válidos, as suas atividades. Tivemos, é claro, que empeços e obstáculos, óbices de toda sorte. Mas isso é sintoma de que o trabalho do bem agiganta-se. Porque todo trabalho do bem que agiganta-se produz luz, e é natural, que também incomode, que também cause algum tipo de movimentação, o que é muito natural, muito compreensível. Nenhum obstáculo grandioso que outro grupo, que algum trabalhador dedicado, que algum serviço nobre não experimente no enfrente. Então, é perfeitamente natural e compreensível essa experiência pela qual passamos. Passamos com denodo, com tranquilidade, com segurança, com espírito de abnegação e de entusiasmo, sabendo que estamos no caminho certo. Em que pese os equívocos, em que pese os erros, em que pese alguma dificuldade, procuramos corrigi-la, seja uma dificuldade doutrinária, seja algum equívoco pessoal, procuramos corrigi-la e seguir adiante. Lamentamos apenas aqueles que combatem gratuitamente, não apenas os raciocínios espíritas, mas a nossa pessoa. Pessoas que, de alguma forma, antipatizam conosco, pessoas que não aceitam a nossa insistência no ideal e que talvez pelos seus conflitos e paixões frustradas projetam a sua própria ótica de ver a vida sobre a nossa pessoa. É perfeitamente natural. Divaldo Pereira Franco, certa vez, em uma entrevista célebre no Fantástico, costumava dizer, diante do entrevistador que lhe perguntou quando as pessoas combatiam ele, inclusive acusando-o de charlatanismo, e ele respondeu, é perfeitamente natural, porque cada pessoa vê o outro conforme a sua ótica. Na inteligência e na sabedoria de Divaldo, ele disse muito mais com poucas palavras do que nós imaginamos. Cada um vê as coisas de acordo com a sua ótica. Então, aqueles que combatem, aqueles que antipatizam gratuitamente, aqueles que procuram distorcer a nossa postura enquanto orador e a nossa atividade enquanto produtor de conteúdo do canal Raciocínios Espíritas, eu compreendo perfeitamente. Compreendo
as diferenças humanas, a psicologia humana, que cada vez mais nós temos o entendimento e cada vez mais nós compreendemos e entendemos um pouco mais essa ideia da psicologia humana. É compreensível que, não atendendo às paixões de cada um e não satisfazendo os caprichos pessoais, insistindo no bem e ainda que errando, voltando, consertando e seguindo adiante, é natural que as pessoas, algumas das quais não têm ideal espírita, não têm a dedicação verdadeira do envolvimento espírita, querem se projetar e projetar a imagem de pessoas boas, pessoas do bem, pessoas dedicadas à caridade, através da imagem espírita, não simpatizem com a minha pessoa. E também com a proposta do Raciocínios Espíritas. Como a proposta do Raciocínios Espíritas é uma proposta despersonalizada, procura não centralizar em torno de uma pessoa, por isso que o canal não tem o meu nome e o nome de ninguém. É canal Raciocínios Espíritas para democratizar o máximo possível a produção de conteúdo sem centralizar em uma pessoa, a pessoas que se incomodam com isso e porque não tem a sua imagem egóica, transtornada, refletida nas lentes do canal, ou porque não acham que tem a visibilidade que gostariam de ter, se voltam contra, é óbvio, a produção do conteúdo do Raciocínios Espíritas. Algumas alterando a nossa participação e a nossa atitude como orador espírita, como militante espírita, o que é mais lamentável, inventando coisas ou distorcendo ocorrências, eventos, mentindo e às vezes até dissimulando. Mas tudo isso é perfeitamente natural e confesso pessoalmente que, apesar de não ter esperado em alguns obstáculos que passamos esse ano, confesso pessoalmente que isso de nada nos abalou. Muito pelo contrário. Achamos até curioso como nós somos instáveis emocionalmente. Como nós não centralizamos no ideal espírita e procuramos ficar em querelas, em disse-me-disse, em bate-bocas, em polêmicas. E no canal Raciocínios Espíritas, um dos lemas é não polemizar, porque a polêmica só faz perdermos energia, desgastarmos as nossas forças e perdermos tempo para o que seria útil, benéfico e válido para a vida das pessoas, que é o conteúdo doutrinário de qualidade, mensagens confortadoras, mensagens consoladoras. Então é natural a antipatia gratuita de alguns, é natural que algumas pessoas veem os outros de acordo com seus conflitos e paixões. Então, como nós fazemos, por exemplo, uma produção de conteúdo gratuita, onde não ganhamos nada, pelo contrário, nós investimos e com muita alegria. Como nós não tentamos nos promover, porque se eu quisesse me promover, eu teria feito um canal da minha profissão, nada contra fazer um canal da minha atividade profissional. Alguns colegas meus têm canais da atividade profissional e debater temas dessa natureza para, de alguma forma, também promover a minha visibilidade. Nada contra. Válido, aliás. Não há nada de desonesto nisso. Mas não é esse o nosso propósito. Menos ainda o propósito de usar um espaço espírita para autopromoção, para se promover profissionalmente ou para se destacar, se evidenciar. Então é perfeitamente natural essas diferenças humanas e até esses atritos que depois geram a compreensão, o entendimento, a concórdia. Juro que compreendo tudo isso. Juro que entendo todas essas ocorrências. E juro que, apesar desses pequenos tropeços, desses pequenos obstáculos, o saldo foi triplamente positivo. Porque no mar de todos esses desafios, houve muito trabalho, muita alegria de trabalhar. E também colaboradores novos que se aproximaram de nós, amigos queridos que realmente se fizeram amigos, porque às vezes são nos desafios e nas dificuldades que os verdadeiros amigos é que se manifestam. Nesses desafios que passamos nesse ano, as bênçãos sempre foram muito maiores. As alegrias sempre foram inimagináveis. Nunca imaginaríamos que, diante de algumas dificuldades, teríamos muito mais benefícios e bênçãos que surgiram no canal Raciocínios Espíritas. Principalmente colaboradores queridos, colaboradores sinceros e dedicados, que acima de querelas, de dificuldades, de equívocos e do ideal levado adiante, se mostraram verdadeiros espíritas, que se colocaram acima do seu ego e da sua paixão para se dedicarem à causa espírita, porque o seu foco, o foco desses colegas sempre foram a dedicação à doutrina espírita e não melindres pessoais e interesses inconfessáveis que estavam camuflados sob a aparência de bons espíritas, de bons cristãos, porque infelizmente isso acontece muito nos dias atuais. Como a doutrina espírita está em moda e como o espiritismo hoje é muito bem visto, muito bem conceituado por causa das pessoas de bem,
por causa dos grandes homens e mulheres que são respeitáveis pela sua conduta ética, pelo seu caráter, pela sua credibilidade. Ser espírita é uma espécie de cartão postal que às vezes algumas pessoas utilizam para se projetar e para passar a imagem de boas pessoas, de pessoas bem-sucedidas profissionalmente, de pessoas muito bem realizadas e satisfeitas na vida pessoal e até na vida amorosa, na vida conjugal. É algo que é perfeitamente compreensível na psicologia humana. E, como o canal Raciocínios Espíritas não tem esse propósito, não houve essa compatibilização. A verdade é que as bênçãos sempre foram muito maiores. E todos esses desafios e, ao mesmo tempo, essa quantidade de trabalhos fez com que os verdadeiros amigos se aproximarem, pessoas dedicadas profundamente ao ideal, sem essa dedicação superficial ao espiritismo, mas a dedicação verdadeira, legítima, a dedicação que mergulha de corpo e alma, a dedicação que está focalizada no melhoramento individual e no aprendizado, a despeito de pessoas, foi que fez o canal Raciocínios Espíritas enriquecer-se muito e muito, especialmente nos últimos 2 meses. Novembro, dezembro e outubro também, nós tivemos uma riqueza de conteúdo, um aprimoramento e que tem surtido efeito na vida das pessoas, inclusive gerado ressonância graças às reações, aos feedbacks, aos retornos que temos recebido das mais inumeráveis pessoas. Então eu fico profundamente gratificado. Não irei citar pessoas aqui, amigas queridas, que estão conosco, porque seria injustiça e eu posso cometer a injustiça de esquecer alguém, esquecer o nome de alguém. Aqui estamos, satisfeitos, porque a despeito da falta de divulgação, que nem nós nos preocupamos tanto, a falta ou a não tanta popularidade, o canal Raciocínios Espíritas tem agraciado alguns corações e temos recebido esses retornos. Pessoas que têm relatado terem suas vidas modificadas pelos ensinamentos e enquanto houver um par de ouvidos para nos ouvir, estaremos divulgando a mensagem imortalista e morredora da doutrina espírita. Por isso eu agradeço penhoradamente, sensibilizado. Nesse momento, permitam-me a expressão redundante, nesse momento momentoso em que a efeméride de Natal é tão bem comemorada, estamos repletos de gratidão. Feliz Ano Novo. Que o ano que se renove possa lhe trazer muitas bênçãos. Que a noção do espírito imortal esteja sempre com você. Que a ideia de que nós não estamos a carne, mas somos seres espirituais, esteja sempre ladeando a sua vida. Que possa tomar conta do seu coração. Que possa fazer a diferença a noção espírita e a noção cristã em você. Para que você seja muito feliz, para que você tenha plenitude na sua vida. E a plenitude é decorrente da harmonia perfeita da própria consciência com as leis de Deus, que proporciona paz de consciência, equilíbrio comportamental, saúde física como consequência, ainda que os acidentes na área da saúde orgânica, mas, sobretudo, a harmonia interior, que é o que nós buscamos. Portanto, bom Ano Novo, feliz Ano Novo, boa entrada de ano, muita paz para você e para a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Bom, meus queridos amigos e amigas, esse é um vídeo conforme o nossa primeira introdução a respeito desse final de ciclo. Conforme se diz popularmente, Ano Novo, Vida Nova. Esse é um brocardo popular, ventilado recorrentemente. E aqui, em nosso canal e meio de divulgação virtual do conteúdo espírita, o Raciocínios Espíritas, temos esse prazer de estarmos aqui em conjunto, agora em trio, veiculando a mensagem de Ano Novo para você, cara amiga e caro amigo que nos acompanha de alguma sorte. Estou aqui com meus queridos amigos Patrícia Lins e André Ribeiro para falar sobre Ano Novo. Popularmente, já passando a palavra para eles, se diz que é Ano Novo, Vida Nova e se veicula para o ano por vindouro uma série de expectativas, uma coletânea de esperanças e, de alguma sorte, algumas projeções no que tange aquilo que a criatura queira, deseje, seja de ordem material, seja no âmbito das questões abstratas, das questões
imateriais, das questões morais, das questões espirituais. É comum, no final do ano, a vestimenta, seja em branco, como nós estamos fazendo aqui, seja em amarelo, seja em outra cor qualquer, às vezes veiculando prosperidade financeira, paz, ou alguma coisa desse nível que a criatura deseja, que a criatura tenha como expectativa, como ambição. Tudo isso muito válido, tudo isso muito compreensível. É um ciclo que se encerra e há uma expectativa. Acredito até, pessoalmente, que da mesma forma que no dia de finados, assinalado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, os espíritos se sensibilizam e acabam visitando os entes queridos, não pelo dia do calendário, mas pelas mentes que vibram e sintonizam com eles e são mais comumente lembrados nesse período. Acredito pessoalmente que os espíritos bons se sensibilizam com esse período após o Natal, o natalício de Jesus, no qual as criaturas podem, de alguma forma, fazer uma higiene mental, fazem uma espécie de renovação íntima, faz um balanço geral de como foi o ano, que de alguma forma serve à conta de autoconhecimento, à guisa de reflexão pessoal, de análise até dos próprios equívocos, daquilo que não deu certo. Isso tudo ajuda essa reflexão íntima para que os bons espíritos possam acessar a nossa mente, infundir conteúdos renovadores, um sopro renovador em nosso inconsciente, de alguma forma impulsionando-nos a essa renovação mental, a superação dos clichês passados negativos, as fixações perturbadoras. Isso tudo nos ajuda à renovação. Não é o dia de último dia do mês de dezembro para 1º de janeiro do ano seguinte que vai necessariamente operar uma mudança drástica e mágica. Eu até diria, fazendo um spoiler, que no primeiro dia do ano seguinte a sua vida não vai mudar de maneira mágica. Posso prever isso, garantindo que não vai ser o traje, não vai ser 3 pulinhos na frente do mar, não vai ser um ritual que você faça, que necessariamente vai viabilizar uma mudança de fora para dentro na sua existência. Não obstante, nós compreendemos isso como sendo algo que pode operar algum efeito no sentido de uma autossugestão, né, que tem um efeito psicológico positivo. A criatura própria se compromete, ainda que acabe não executando durante o ano seguinte tudo aquilo que ela almeja, mas ela própria se compromete e psiquicamente entra numa faixa positiva que pode ajudá-la nesse processo de renovação e nesse processo de mudança de sua existência, de melhoria da sua própria vida. Então tudo isso é muito válido, mas conforme ensina a doutrina espírita, sabemos que o ano seguinte, à semelhança do dia seguinte, é o resultado das construções pessoais presentes. E é necessário, portanto, que a gente não perca de vista aquilo que é essencial. Fazer o ritual, se a gente se identifica com determinado ritual, vestir o traje, comemorar com os entes queridos, mas não se esquecer que o ano seguinte será consequência inevitável da existência que nós nos permitimos no momento presente. E essa é a nossa, portanto, mensagem, essa é a nossa primeira introdução a respeito do ano novo, da vida nova, que se costuma dizer popularmente. É interessante porque quando nós falamos de ano novo, a gente pensa em transformação e mudança. E me ocorre à mente o diálogo que Nicodemos, fariseu do Sinédrio, teve com Jesus. É interessante o pano de fundo, né? As entrelinhas desse encontro. Primeiro ele escolhe um momento não usual para ter essa conversa com Jesus, meio às escondidas. Tem com Jesus e pergunta: Mestre, nós sabemos que vós sois um emissário divino, pelas vossas características, pela mensagem transcendente que nos traz. E Jesus, perquirindo no imo do ser, conseguia perscrutar a real intenção de Nicodemos com aquelas palavras. E diz: em verdade vos digo, que o homem não pode entrar no reino de Deus sem que nasça de novo. E Nicodemos, sem ainda adentrar naquela mensagem transcendente, redargue o mestre dizendo: mas mestre, será possível que alguém retorne ao ventre de sua mãe para que possa nascer de novo? E Jesus complementa a mensagem dizendo: é necessário que nasça da água e do Espírito para que possa entrar no reino dos céus. É interessante porque esse diálogo de Jesus ainda nos é tão comum, né, tão contemporâneo e tão importante, porque
esse pedido, essa rogativa de transformação íntima, ela está presente basicamente em todos os diálogos de Jesus. Desde as curas até os milagres que ele operou, ele sempre designou, sempre autorizou o nosso livre-arbítrio como o verdadeiro autor dessas reais mudanças. E nós temos qualquer tempo e hora. A qualquer momento nós podemos mudar a diretriz das nossas vidas e operar uma mudança, todos os dias. Primeiro com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, reverberando isso nas nossas ações e, por fim, burilando os nossos sentimentos. Tem um psiquiatra da Tchecoslováquia, Stanislav Grof. Ele conduziu estudos de estados alterados de consciência. A princípio ele utilizava o LSD, mais tarde a respiração holotrópica. E é interessante porque Stanislav Grof utilizava esses movimentos, esses momentos, para tentar não apenas encontrar com o seu verdadeiro eu, com os seus verdadeiros instintos, com os seus sentimentos mais primários, como ele acreditava que isso poderia ser uma porta também de iluminação. Ele acreditava que as crises psicoespirituais das pessoas, elas entravam nessas crises por falta desse mergulho interior. Então, ele utilizava dessas circunstâncias, desses artifícios, para poder fazer esse mergulho. Ele utilizava esses momentos para poder tratar essas crises psicoespirituais. Ele acreditava que, defrontando o ser nessas realidades, ele poderia alcançar uma evolução da consciência. E o que é interessante é que, muitas vezes, no caso ele utilizava como recursos o LSD, respiração holotrópica, mas muitas vezes quando nós temos um momento emocional traumático, nós também nos voltamos para dentro e temos esse momento de reflexão íntima. Então, o grande apelo e a grande contribuição de Grof foi justamente para pensar que nós devemos aproveitar essas oportunidades, essas aparentes dificuldades e conflitos pelos quais passamos como portas para nos iluminar. E o tempo, né, André? Exatamente. O tempo que sempre foi uma preocupação da própria humanidade. Porque quando observamos os próprios livros do Antigo Testamento, e mais precisamente o de Eclesiastes, iremos perceber justamente essa tentativa de acercar-se do tempo, de detê-lo, de controlá-lo. E então debaixo do céu há tempo para tudo e momento certo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Contudo, diante desse conteúdo que já foi explanado por Flávio e por Paty, podemos perceber que o tempo ressuma como esse pano de fundo. Porque diante dessas novas ocorrências, desses novos panoramas, podemos perceber que as criaturas, por vezes, encontram cerceadas em sua própria liberdade. Acreditam que não podem mais se transmudar, porquanto que já estão assoladas pela decrepitude, pela senectude, quando em verdade a proposta do Cristo é de uma renovação contínua. Daí então nos ambientarmos aquilo que o filósofo e também diplomata francês Henri Bergson disse acerca do tempo. De um tempo que pode ser aquilatado, que pode ser ampliado também e, é claro, ter a sua medida não nos minutos, nos segundos, mas naquilo que é referendado quanto significação. Ou seja, a importância do tempo está na duração daquele momento. E isto para nós é um consolo, porque mesmo que tenhamos vivenciado condições equivocadas, condições que de certa forma foram diametralmente opostas à vinculação com a cristandade, podemos agora refrear esses instintos e então nos munirmos da túnica nupcial. Não é necessário, como Flávio bem o disse, de uma veste exterior, mas que nos preparemos intimamente para essa grande transformação que há de se operar com este novo ano, que, é claro, é uma ressonância direta da nova criatura. Então é possível renascer a cada dia, sem, contudo, esperarmos o final do ano para fazermos esse balanço, para estabelecermos metas e expectativas que, por vezes, são frustradas em si mesmas.
Eu acho que o símbolo maior da virada do ano, como vocês disseram, é esse símbolo que é um convite à renovação. Renovação essa que é a base, talvez, da doutrina espírita no seu aspecto moral. A reforma íntima nada mais é do que uma renovação constante. Kardec tem um texto, tem o Evangelho segundo o Espiritismo muito conhecido, aquele do Causas Anteriores das Aflições, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, quando ele diz, da mesma forma que um homem que chega no final do dia e pode dizer: terminei o meu dia, mas não cumpri totalmente o meu dever, mas tenho o dia seguinte para me renovar e acabar a obra que ficou inacabada, que ficou sem ser encerrada. O indivíduo que chega ao final da existência, que não tem ou não se sente em tempo de refazer tudo que fez, ou de corrigir tudo que de alguma forma praticou, produziu, ou de palmilhar o mesmo caminho de maneira diferente que fez durante a jornada física, durante o périplo da existência durante anos, pode garantir, ter a convicção, a fé e a esperança de que tem novas oportunidades, como ensejos que a divindade sempre propicia ao espírito, ao ser, que é a bênção do processo reencarnatório, né? Do retorno à matéria, do retorno à carne. Então, o Ano Novo também simboliza essa renovação, né? Nós temos micro-renovações, né? E temos essas macro, né? No sentido da reencarnação, do dia, dos períodos, das estações. Mas, se a gente parar para refletir acerca dos postulados cristãos espíritas, perceberemos que todos eles são convites a uma renovação constante. Mesmo que seja durante um mesmo dia, diria até, me baseando aqui num vídeo recente que gravamos, diria até que o afeto e o amor promulgado por Jesus não deixa de ser um convite a uma renovação constante. Né? Porque se por acaso eu sou convidado ao exercício da moral cristã em todos os aspectos considerados, cada contexto me pede e me exige não apenas uma postura, mas um amadurecimento compatível com aquele contexto, com aquele tempo, com aquele período específico, o que significa dizer que se traduz em uma renovação incessante, né? Uma renovação constante. Exato, até porque se nós nos ambientarmos, pegando um pouquinho o gancho na sua fala, Flávio, com relação a essa mudança, essas micro-renovações, nós podemos perceber claramente isso no exemplo do próprio Santo Agostinho, quando na consigna 919A vai justamente trazer a praxis desse processo que perpassa a consciência, já devassada muito bem por parte, e, é claro, traz esse conteúdo de renovação contínua, por quanto o indivíduo vai se analisando, se examinando, corrigindo os equívocos e renovando-se a cada dia. E, ao mesmo tempo, um paralelo também com a própria epístola de Paulo aos Hebreus, quando nos disse que alimentar-se de maneira líquida é para as crianças e para os adultos, aqueles que sabem distinguir o bem do mal, que já têm uma consciência acerca da própria vida, do seu papel, esse se alimenta de maneira sólida, ou seja, essa renovação que vai se dando a pouco e pouco na própria criatura. Nós já passamos, amigos, séculos renascendo pela água. Nós estamos habituados com isso. Nós estamos habituados com os prazeres sensoriais da carne. É necessário que nós continuemos mantendo isso, porque é um benefício sagrado. É uma dádiva de Deus a oportunidade da vida. Mas é necessário buscar, a partir de agora, um sentimento de satisfação pelo prazer estético. É necessário que nós possamos renovar-nos e renascermos mais pelo Espírito. Porque no mundo nós temos diversas oportunidades de amadurecimento e de engrandecimento, mas temos também muitas distrações. E a forma pela qual nós vamos nos ligar de novo com o ser divino que vige dentro de nós é através da reflexão, é através do reconhecimento das nossas necessidades de melhoria. Portanto, quando nós estivermos em dificuldade, oremos e reflitamos a respeito da vida. Quando nós estivermos em júbilo, oremos, bendigamos a misericórdia divina e reflitamos também a respeito da vida. Porque esse renascimento precisa ser consciente, precisa ser refletido por cada um de nós. É um processo natural, como é o processo natural a morte celular e o renascimento das células dentro do nosso corpo. Mas é necessário que nós tenhamos uma vontade firme de querer mudar, uma vontade arrebatadora. Já passamos tanto tempo
quanto tempo mais nós precisaremos ter para poder nos render ao amor divino. Curioso notar que nesse capítulo mencionado de João, é o capítulo 3, versículo 1 a 12, quando há esse diálogo célebre, o Evangelho de João, sempre eu falo isso, é um evangelho que me atrai, né, porque é um símbolo dessas luzes e desses holofotes, dessas metáforas que João utiliza, que são metáforas muito diferentes dos evangelhos chamados canônicos, né? Enquanto nos canônicos a gente tem metáforas parabólicas em torno de lições morais, em João parece que as metáforas alcançam uma amplitude, e eu comparo as metáforas de João às grandes obras, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, talvez até grosseira e não ao pé da letra, a gente pega, por exemplo, o Evangelho de João, eu comparo, por exemplo, à Capela Sistina de Michelangelo, né, que são obras de grandes proporções, as metáforas dele parece que são grandes, são gigantes, né? Tanto é que em alguns momentos parece que alguns diálogos e alguns episódios eram grandes metáforas, né? Por exemplo, o diálogo com a samaritana, há uma especulação de ser uma grande metáfora ali, né, de o diálogo de Jesus com os samaritanos, ou com a Samaria de maneira geral, né? Como se esperasse, né, essa sincronia, essa união, a despeito de haver tido realmente o contato dele com uma mulher samaritana que estava ali próximo ao poço, né? E no diálogo dele com Nicodemos, né, nós temos ali símbolos muito interessantes, né? Não apenas o símbolo do trocadilho da água e do espírito, que na verdade do sopro e do espírito, o espírito sopra onde quer, que na verdade é uma mesma expressão, né, o mesmo vocábulo. Nós falamos isso em vídeo anterior, que traduz a mesma expressão grega pneuma, né, espírito, sopro, a mesma coisa, como se Jesus estivesse brincando com as palavras, né, porque quem sopra não é espírito, quem sopra é vento, mas se a gente traduzir o português ao vento, perde um pouco do sabor poético daquilo que Jesus estava querendo dizer, o espírito sopra onde quer. Mas sempre me chama a atenção, e recentemente eu falava isso, que Hermínio de Miranda, em uma das suas obras, destaca que Jesus coloca que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, dando a ideia de que o processo reencarnatório amadurece inevitavelmente, inderrogavelmente, inexoravelmente o espírito para que ele possa ver, ou seja, compreender o reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do espírito, nascer da água, da carne, e ele inclusive enfatiza o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É que vale dizer que nesse processo está embutido também o processo de autoiluminação. O processo reencarnatório é a ferramenta, o ensejo para o indivíduo se renovar, para o indivíduo amadurecer, mas só nascendo do espírito, ou seja, realizando a transformação interior, o indivíduo vai entrar no reino de Deus e não apenas ver o reino de Deus, visualizar, ou seja, imaginar, né, idealizar o reino de Deus, mas adentrar pelo reino de Deus, que é esse processo de iluminação, né? O símbolo do Ano Novo tem isso, né? Eu quero convidar a você que faça o balanço, como nós temos que fazer o nosso balanço, né? Todos nós realizarmos esse balanço, né? Nos perguntarmos o que foi que deu certo, o que foi que não deu, o que foi que ficou de fazer, o que foi que foi feito de maneira produtiva, de maneira positiva, o que é que eu preciso ainda realizar, o que é que eu ainda não realizei, o que é que eu realizei de maneira producente, né? Se imaginar, por exemplo, como você se encontrava em dezembro do ano passado, comparando-se, por exemplo, com dezembro do ano corrente. Fazer uma espécie de comparação, de exame, quais eram as suas expectativas, as suas ansiedades, né? Os seus problemas. Compare com hoje. Os problemas foram solucionados? Quais são as novas expectativas, as novas projeções, né? E, sobretudo, em que você se foca mais? Né? Em que você se focaliza mais? Qual o que é ou quais são o conjunto dos elementos sobre os quais você focaliza maior a sua atenção, que predomina no seu mundo íntimo, né? Porque se a gente para pensar, conforme a doutrina espírita, a desencarnação e o processo de libertação da matéria vai ser correspondente com aquilo que a gente alimenta prioritariamente, a gente pode fazer também esse exame num período de tempo mais curto, né, em um ano, que é uma espécie de alusão a essa transformação maior, né? Bom, amigos, eu acho que a gente pode finalizar, fazer as considerações finais, né? Eu fico muito feliz por estar aqui na presença de amigos, né? Estamos aqui gravando uma série de vídeos, não apenas esse. Esse é para você, especificamente para você que acompanha assiduamente o nosso canal, o nosso conjunto aí de ideias. Eu fico muito feliz de estar fazendo uma mensagem de Ano Novo não sozinho, né? Porque desde que o Raciocínios Espíritas foi idealizado para isso, para que fosse um nicho,
um ecossistema de produção coletiva e não centrado em uma única pessoa. Então fico muito feliz. Eles quiseram até me expulsar durante o vídeo, mas eu resisti bravamente, assim, uma rimsa de Gandhi. Enfim, mas eu acho que fico muito feliz, né, por essa reunião de amigos, de corações voltados para o mesmo ideal, né, com suas lutas individuais, é óbvio, com seus desafios pessoais, né, todos nós temos as nossas carências, as nossas questões, mas unidos em um único propósito, né, que é servir, que através do serviço nos melhoramos, né, nos engrandecemos, ou pelo menos limamos as nossas arestas, né, as nossas dificuldades pessoais, nos fortalecemos para os testemunhos que cada um de nós passa nas suas vidas privadas, né? Então, fico muito feliz por isso, por estar aqui como um feixe de varas, e no feixe de varas, naquele símbolo belíssimo, é mais difícil de ser quebrado do que uma vara isolada. No ano por vindouro, a ideia é que a gente acentue esse tipo de trabalho, que a gente multiplique isso, que a gente consiga, inclusive, arregimentar novos corações, né, reunir em equipe, produzir para que o conteúdo espírita, do Raciocínios Espíritas, e também contribuir com outros canais, contribuir com outros nichos. A própria Patrícia tem um canal dela, contribuir para que haja essa multiplicação, porque a ideia não é necessariamente também centralizar, monopolizar, mas é contribuir de alguma sorte dentro das nossas limitações. O ano foi muito bom, né? Foi muito especial esse ano, feito de lutas, de desafios, mas ao mesmo tempo de grandes benefícios, de grandes vitórias, né? De grande sucesso no sentido interior da palavra, não no sentido da glória material, e fico muito feliz de contar com esses corações aqui para encerrar o ano assim, né? Tudo que Flávio mencionou agora é muito importante e muito caro aos nossos corações, mas ao mesmo tempo que recordamos essa parábola do feixe de varas, que é uma representatividade bastante acentuada dentro do nosso contexto, também é importante vislumbrarmos a figura da perseverança. Essa fiel escudeira dos cristãos efetivos, que faz com que, diante das ocasiões mais acerbas, possamos demonstrar que há uma fortaleza moral que nos impulsiona a seguir. Porque muitos são aqueles a desestimular, pavejados pelo vírus do pessimismo, do desânimo, arrostam as consequências e também as transferem para aqueles que os cercam. E então, diante de um cenário de incertezas, de múltiplas crises, de dores que estertoram a mancheias, necessário é mantermos viva a chama de nossa própria fé, perseverando até o fim e, é claro, aclimatando os nossos espíritos com o amor que se constrói a pouco e pouco, quando cedemos e nos silenciamos a uma causa maior, apagando-nos para que o Cristo possa, enfim, aparecer. A tribulação gera fortaleza. Nós sempre viveremos conflitos, sempre teremos rusgas, sempre vamos enfrentar dificuldades. Mas é importante que nós tenhamos a bravura e a coragem de verdadeiros guerreiros do Cristo que somos. Vamos viver em fraternidade, amigos, porque nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo planeta de provas e expiações. Somos todos almas em aprendizado. Almas que estão lutando primeiro contra si mesmas para poder sermos melhores. E não há espaço para personalismo, não há espaço para discussões infrutíferas, não há espaço para ataques, há espaço apenas para o amor. Para esse sempre terá muito espaço. E estejam certos que todos nós estamos aqui emanados no legítimo amor. Somos servos humílimos do grande Pai, do grande Criador, e não obstante as nossas fragilidades, queremos sempre dar o melhor, e sabemos que o bem sempre merece toda a audiência possível. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um ano ainda mais cheio de bênçãos e de paz para todos. Então, ano próspero e abençoado a todos. Bom ano novo. Bom ano novo. des Himmels prächtigen Land laufen Brüder eure Bahn, laufen Brüder eure Bahn,
amigo. Não é Sapatinho Rosa, é de Audrey Hepburn, é aqueles quadrinhos. Não, mas ó, deixa eu falar uma coisa, não são 3 pulos, não, são 7 ondinhas. Ah, fica como eu. Eu nem sei.